Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de hoje. Eu sou a Bia e hoje nós vamos falar sobre células. Na verdade, nós vamos fazer uma pequena introdução ao assunto célula, porque ele é um assunto muito grande e que eu subdividi em vários vídeos que vocês vão ver mais pra frente. Por que eu subdividi esse conteúdo? Senão esses vídeos eles vão ficar muito extensos e vai ficar cansativo. E a nossa intenção é tornar isso aqui o mais agradável, o mais fácil possível para vocês aprenderem. Então hoje a gente vai fazer uma pequena introdução e nos próximos vídeos a gente vai falar sobre vários assuntos que correspondem à célula, ok? Para começar a falar sobre células, vamos relembrar dos níveis de organização dos seres vivos. Se vocês ainda não viram esse vídeo, voltem lá e assistam, que tá bem legal e tá bem explicativo, tá? Um dos níveis de organização dos seres vivos é o nível célula. A célula, ela é a unidade estrutural, ela é a unidade funcional e ela é a unidade genética dos seres vivos. Ela é a unidade funcional porque é o conjunto de células ou uma única célula, dependendo do indivíduo, que vai fazer esse ser vivo funcionar. É ali que ocorrem todas as funções para manter esse ser vivo e funcionando e realizando suas funções naturalmente. Ela é a unidade estrutural porque ela é que vai formar esse ser vivo. Ou ela por si só é um ser vivo, ou um conjunto de células vai formar um ser vivo. Então, por isso ela é a unidade estrutural dos seres vivos. E ela é a unidade genética dos seres vivos. É dentro da célula que está o nosso material genético, DNA e RNA, que são os ácidos nucleicos, que a gente vai falar muito melhor em aulas futuras. Esse material genético é responsável por carregar as nossas informações e comandar as nossas células para que ela realize de forma adequada as nossas funções. O mais conhecido pela gente é o DNA, ele é muito mais falado, e a gente herda metade da nossa mãe, metade do nosso pai, e esse conjunto vai guardar nossas informações, vai comandar quem nós somos, vai controlar a função da nossa célula. Então, ela é a unidade funcional, estrutural e genética dos seres vivos. Segundo a teoria celular, todo ser vivo é formado por célula. Então, para ser um ser vivo, obrigatoriamente tem que ter célula. Ou uma ou várias, não tem importância, mas todos os seres vivos são formados por célula. Então, para a biologia, se eu tenho uma célula e essa célula consegue realizar todas as funções para aquele ser sobreviver, eu tenho um ser vivo. Ou eu tenho um conjunto de células que juntas vão realizar as funções para esse ser vivo sobreviver. Então, tem célula, é um ser vivo. Não tem célula, eu não posso considerar um ser vivo, ok? Toda célula tem um ciclo de vida. Ela nasce a partir da divisão celular, né? Ela vai crescer, ela vai aumentar de tamanho, até atingir o tamanho original daquele tipo de célula. Ela vai se reproduzir, ela vai se dividir, ela vai sofrer divisão celular para originar novas células e ela vai morrer. Ela tem um tempo de vida dela e ela vai sendo substituída por outras células que foram originadas pela divisão celular. Então, ela tem o seu ciclo de vida e o seu tempo determinado. Essa célula, ela vai surgir de outra célula pré-existente, pela divisão celular. Então, eu tenho uma célula que já existe e essa célula que vai dividir para formar uma nova célula. Então, eu preciso ter uma célula já existente para que ela se divida e origine outras células. E essa célula sofre metabolismo. Toda célula sofre metabolismo. O que é isso? Ela ocorre dentro dela reações químicas que vão fazer essa célula funcionar.
essas reações vão originar novas substâncias, seja pela quebra, destruição de substâncias que estão ali, ou pela junção de substâncias diferentes. E a partir daí elas vão fazer com que essa célula funcione e produzir energia para essa célula funcionar. Então, ela sofre metabolismo, que é o conjunto dessas reações químicas, ok? Quando a gente fala de célula, a gente precisa falar de dois tipos de células principais, que são as células eucariontes e as células procariontes. Em alguns locais, vocês vão achar células eucarióticas e células procarióticas. É a mesma coisa, tá? Não precisa entrar em desespero achando que é algo totalmente diferente. As células procariontes, acredita-se que elas sejam mais primitivas e essas células, em alguns locais vocês vão encontrar que são células que não têm núcleo. Esse conceito não é um conceito adequado, porque a gente considera núcleo o conjunto de material genético, e ela tem material genético. Então, o conceito correto para a célula procarionte é que células procariontes são células que não apresentam membrana nuclear ao redor do material genético, não apresentam carioteca. O material genético não está delimitado por uma membrana e não está separado do citoplasma. Então, nas células eucariontes, o material genético ele está no citoplasma, uma região que a gente chama de nucleóide. Então, quando eu falo de célula procarionte, eu estou falando de uma célula cujo material genético não está delimitado por membrana, não está separado do citoplasma. Em contrapartida, as células eucariontes são aquelas células que têm a carioteca. Elas têm a membrana nuclear ao redor do material genético. Então, esse material genético, ele está delimitado por uma membrana, ele está separado do citoplasma por uma membrana. A gente costuma dizer que ela tem um núcleo organizado. Essa é a principal diferença entre as duas. O conceito de que célula procarionte não tem núcleo, célula eucarionte tem núcleo, não é um conceito adequado para a gente utilizar. O adequado é, eucarionte não tem o núcleo delimitado por membrana e a procarionte não tem o núcleo delimitado por membrana e a eucarionte tem o núcleo delimitado por uma membrana, ok? Como exemplo de seres procariontes, nós temos as bactérias e como exemplo de seres eucariontes, nós temos nós, os animais, ok? Como células eucariontes, nós temos dois tipos que são os mais confundidos, vamos dizer assim, que é a célula eucarionte animal, presente em todos os animais, e a célula eucarionte vegetal, presente em todas as plantas. Existe uma diferença bem básica entre essas duas células. A célula eucarionte animal, entre outras organelas, ela apresenta o centríolo, que é uma organela celular que está, entre outra função, relacionada com a divisão celular. Então, se vocês pegarem uma questão, tá lá na prova de vocês, uma questão assim, observou-se ao microscópio uma célula que apresentava organela centríolo. Você já tem a noção de que essa organela está presente em uma célula eucarionte animal, porque o centríolo não está presente na vegetal, só na eucarionte animal. Em contrapartida, a célula eucarionte vegetal, ela apresenta três estruturas que não estão presentes na célula eucarionte animal, que é a parede celular formada por celulose, que é o vacúolo central, grande, que está lá no citoplasma da célula, e a gente também observa a presença do cloroplasto, responsável pela fotossíntese. Então, essas três estruturas, se vocês pegarem uma questão falando que há a presença dessas três estruturas, vocês já sabem que se trata de uma célula eucarionte vegetal, porque essas três estruturas não estão presentes no animal.
Então essa é a principal diferença entre as duas. Tem centríolo, faz parte da célula eucarionte animal. Não tem centríolo e tem parede celular, vacúolo central e cloroplasto, está se falando da célula eucarionte vegetal, ok? E além disso, a gente tem dois seres vivos que vão se diferenciar contra a quantidade de célula, que são os seres unicelulares e os seres pluricelulares. Os seres unicelulares são aqueles formados por uma única célula. Uma única célula vai formar a estrutura desse ser. Como exemplo, nós temos as bactérias, os protozoários, como as amebas. E os seres pluricelulares, eles são formados por duas ou mais células. Como exemplo, nós temos os animais. Nós somos formados por muitas células. Então, nós somos seres pluricelulares. Então, formado por uma única célula, seres unicelulares. Formados por duas ou mais células, seres pluricelulares, ok? É importante vocês guardarem que nem todo ser pluricelular vai ser visto a olho nu, tá? Existem seres que são pluricelulares e eles são invisíveis a olho nu, eles precisam ser observados ao microscópio. Porque como a célula é muito pequena, se esse ser ele é formado por duas células, a gente não vai conseguir observá-lo a olho nu, normalmente. Então, não confunda o conceito. Eu vejo pluricelular, eu não vejo unicelular. Esse conceito é um conceito que pode trazer confusão para vocês, ok? Então, guardem sempre isso. Formado por uma única célula, são seres unicelulares. Formado por duas ou mais células, seres pluricelulares, ok? Para esse vídeo, a gente vai ficar por aqui. É esse o assunto que eu queria falar com vocês, para dar uma introdução para os próximos assuntos. Espero que esteja entendido, que vocês tenham conseguido compreender bem esse conteúdo. Se não conseguiram, falando novamente, deixem aqui embaixo para mim as dúvidas de vocês, o que vocês acharam, as sugestões, as críticas. Podem me mandar um DM lá no Instagram, eu vou colocar aqui na descrição o meu Instagram. Vocês podem mandar as dúvidas de vocês, podem mandar as perguntas, podem se comunicar comigo por lá. E se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, ativem ali a notificação para vocês receberem o aviso toda vez que for postado um novo vídeo. Ainda tem muito assunto para a gente tratar. A intenção aqui é facilitar para vocês da melhor maneira possível, transformar a biologia em algo mais agradável, em algo mais interessante. A gente vai sempre tentar fazer como um bate-papo mesmo, o mais simples possível, sem dar muitas voltas, para que vocês consigam entender o que vocês precisam entender e não ficar adquirindo informações que não são tão úteis agora, nesse momento, já que vocês já viram em algum momento da vida esse assunto, ok? Então eu espero vocês nos próximos vídeos. Vamos continuar aprendendo biologia da melhor maneira possível. Um beijo para vocês!